Olá, o Em Cartaz já está começando. Aqui tem cultura para todo mundo, para você que gosta de teatro, dança, música, literatura, todas as formas de arte. Você pode acompanhar nosso programa pela TV aberta São Paulo ou em qualquer parte do território nacional pela TV Com Brasil, nesses canais que estão passando aí embaixo. Mas tem também as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook e YouTube. Todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso programa ficam lá guardadas no YouTube para sempre. Queremos agradecer o apoio cultural da NORS, uma empresa que se preocupa com a cultura do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos, o Em Cartaz está no ar. Uma visita. Num final de semana, um pai vem visitar o filho. O relacionamento entre eles sempre foi assim de pouca intimidade, não certo distanciamento ao longo do tempo. E agora, o que vai acontecer nessa visita? Hein, Maurício Camusso? Que alegria estar aqui, cara? Atílio, obrigado, viu? Eu que agradeço, Quero te dizer, cara. eu sou seu fã. Atílio, que prazer enorme estar aqui com você. Olha, há 50 anos eu ouço falar em vocês. E a gente nunca havia se encontrado assim pessoalmente. Muito eu obrigado. Não acredito que hoje eu vou conhecer o Will, viu? Poxa, que bom. Que prazer. Vocês fazem enorme. parte da história do teatro lá de Minas Gerais, principalmente, Belo Horizonte. Acho que sim, né? Eu não acho não, isso aí eu tenho certeza, porque a gente já está bem idosinho, né, para não ficar desse jeito, né? Para não ficar conhecido, a gente há muitos anos trabalhando, então tem que ser conhecido. Juntos, inclusive, né? Juntos. 37 anos juntos. 37. E a gente faz uma peça de muito sucesso no Brasil inteiro, que virou filme, que é o Acredite, o Espírito Baixou em Mim, que é um fenômeno do Ciambrone maravilhoso. Fenômeno. Volta e meia vocês colocam em cartaz novamente. Sim, acabamos de fazer, né? Fizemos agora, completando 27 anos. E nesse aniversário fizemos 2 casas lotadas no Teatro Cine Brasil lá, que tem 1000 lugares, dois espetáculos lotadíssimos. Impressionante, né? É uma bênção dos deuses do teatro, bênção, né? Aquelas coisas que acontecem, né? Sem explicação. Exatamente. Cai no gosto das pessoas. E é muito engraçado, Atílio, que nós fizemos essa peça, quando a gente fez, era para cobrir um buraco de agenda no teatro, que a gente dirigia um teatro lá em Belo Horizonte, que era um teatro pequeno de 300 lugares, e um produtor tinha pedido uma data para fazer um espetáculo dele. Só que o espetáculo não aconteceu, não rolou. E faltando teatro vago, 15 dias, falei, Maurício, nós precisamos arrumar alguma coisa para botar em cena. Vamos pegar o Acredite, o Espírito Baixou em Mim. E tem 27 anos que tem cartaz. E é curioso você falar isso, porque quando a gente entrevistou o Ronaldo Ciambrone, ele disse que essa peça, inclusive, ele escreveu assim, numa noite, também para cobrir um buraco. Um buraco de um pedido de um amigo, e ele se sentiu pressionado, e quando foi meia-noite ele sentou, começou a escrever, 4 horas da manhã ele estava com o texto na mão. E conosco aconteceu isso com a peça. Né? Em 2 semanas, como a gente tinha o teatro, não tinha patrocínio, tinha que botar em cena para poder dar bilheteria para pagar o pessoal, a gente ensaiou 2 semanas e no 15º dia de ensaio, foi a primeira sessão. Tem 27 anos que está acontecendo. Que maravilha. Bom, agora vocês estão com Maio, Antes Que Você Me Esqueça, que é uma história que gira em torno de um encontro de pai e filho, então. Exatamente. E também tem uma história curiosa, né? O pai do Ilvio foi diagnosticado com Parkinson e depois faleceu. E minha mãe com Alzheimer. E nós temos em Belo Horizonte um grande autor de teatro, diretor, que é neurocirurgião também, muito respeitado lá, que é o senhor Jair Raso. E a gente falou que ele já escreve uma peça pra gente aí com esse tema aí, pai, mãe, morte, Alzheimer, doença. E aí ele, em 2 meses, ele chegou com esse texto pra gente. Isso em 2006, né? 2007, mais ou menos. Mas entram experiências pessoais de vocês? Não. E aí, quando ele trouxe pra gente esse texto, nós lemos com ele, inclusive, lá em casa, e eu falei com o Maurício, eu não tenho maturidade para fazer isso. Eu não tenho coragem de embarcar nesse, a gente estava meio que dentro desse assunto. Nessa coisa ainda, né? E quando foi na pandemia, nós fomos convidados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro para fazer uma leitura de qualquer coisa que a gente pudesse fazer através das lives. E vamos fazer a leitura desse texto.
fomos fazer a leitura do texto e a gente falou, pô, esse texto é ótimo, a gente tem que fazer isso agora. Então pegamos esse texto, fizemos essa leitura e o Dr. Jair, que nos dirige também, disse, gente, ao invés de fazer leitura, vamos fazer uma encenação disso. E aí a gente foi, estreamos em... Não sabíamos muito bem quando íamos estrear, porque estava na pandemia. A gente estava meio que à toa, né? Vamos começar a ensaiar. Quando estreia? Quando puder. Aí acabou que abrimos. Estreamos em Fortaleza, no espetáculo. Olha que loucura, no festival em Fortaleza. Naquela época que podia botar 30% da casa, né? Fomos para lá, era um teatro de 900 lugares, fizemos para 300 pessoas ali naquele espetáculo, aquela sessão. E a sessão também foi como é que fala isso? Foi transmitida, Transmitida, né? Exatamente, foi transmitida. E foi ótimo. E não acabou que a conseguimos peça parar deu com o espetáculo. muito certo. As pessoas iam ver e falavam, meu Deus, que espetáculo diferente, sublime, delicado, emocionante, engraçado. E foi, cada hora que a gente ia fazendo, as pessoas iam falando mais e mais e mais. E a peça já tem 4 anos. Vocês foram se entusiasmando. Né? Fizemos Rio de Janeiro, que foi incrível a temporada no Rio. A gente foi para ficar um período de 1 mês, acabamos ficando 2 meses lá no Rio, em cartaz. E em Belo Horizonte é um sucesso, assim, a gente faz lá num teatro de 400 lugares, sempre lotado com essa peça e tal. E agora estamos aqui em São Paulo. Estamos fazendo aqui em São Paulo agora. Estamos fazendo aqui no Teatro de 150. No Teatro Estúdio, que é uma gracinha. A gente está ficando 1 mês e meio aqui, mas a gente queria ficar 3 também, né? Para dobrar, igual no Rio de Janeiro. Mas de repente isso vai Pois acontecendo, né? Já vi vi que as coisas com vocês vão acontecendo. Não tem muito como programar a vida hoje mais, né? A coisa está tão rápida assim que de repente você já está fazendo a coisa sem A depender das primeiras apresentações, acho que a gente tem risco de ficar, porque as pessoas gostaram muito. A gente foi muito bem recebido, né, pelas pessoas que viram, pelo público. Já temos retornos muito bons, assim, então acho que a gente tem risco de ficar. Agora, como é que é a história? O filho chega, vai fazer a visita para o pai. Quem é o pai? Eu sou o pai. Seu pai. Eu sou o pai e vou para a casa dele para descansar. Você é que vai lá. Eu que vou para a casa dele para descansar. A minha outra filha que está tomando conta de mim, a de Filito, já é a cuidadora. Então ela vai para um determinado lugar para descansar e ele vai na casa dela e me pega para levar para a casa dele. Você recebe a incumbência de ficar com ele. Eu falo assim, a bomba sobrou para mim. A bomba mim. sobrou. É esse o termo que ele usa quando o pai chega, né? Então, o início do espetáculo, as pessoas riem muito, sabe? Porque aquela coisa da repetição, as dúvidas que o pai coloca na cabeça do filho, as dúvidas que o pai tem com relação ao filho, enfim. Os pedidos repetidos, né? Que ele sempre... essa coisa de pedir repetido, a comida, a bebida, não sei o quê, a água. Tem uma cena engraçadíssima que eu pergunto para ele, que eu falo que queria comer torresmo. E ele diz, não, o senhor não pode comer torresmo, o médico não deixa. Aí eu falei, onde é que está sua mãe? Sua mãe nunca me negou torresmo. Aí ele fala, mamãe morreu. Eu digo, veja bem, sua mãe não comia torresmo, não bebia pinga e morreu. Você está vendo que não é a pinga que mata? E nem o torresmo. E nem o torresmo, você completou a fala. Só que a relação dos dois é péssima. O filho tem uma relação com ele muito ruim porque o filho acha que ele é culpado por uma série de problemas da família ao longo do tempo. E neste final de semana, e é claro que em algum momento eles têm essa DR. Vai pintar uma lavagem de roupa suja. Exatamente. E aí tem essa DR e é exatamente a peça, no meio do espetáculo, acontece essa DR, quando o espetáculo toma uma outra forma e aí vai para um lugar muito emocionante, muito que toca muitas pessoas. As pessoas... Muita gente sai chorando do espetáculo, assim, muito emocionado. Tem gente que quando a gente fala sobre o espetáculo, dessa parte cômica do espetáculo, eles falam, mas vocês estão brincando com uma doença tão séria? Eu digo, não, em absoluto. A gente não tem brincadeira nenhuma, a gente conta a história com todo o respeito, sabe? Para as pessoas que estão acometidas pela doença e para as pessoas também que convivem, né, com a pessoa que está acometida pelo Alzheimer. Porque a gente fala...
com as coisas que a gente foi aprendendo nesse decorrer, que é uma doença muito mais da família do que da pessoa que está doente. Porque a pessoa que está doente está achando que está tudo certo, está tudo bem, está tudo Você sabe que tranquilo. nós tivemos aqui o Auri Porto falando há uns tempos atrás sobre uma peça onde ele contava também um caso acho que era da mãe dele, que tinha Alzheimer, alguma coisa assim, e ele falou mais ou menos isso que você está dizendo agora. Quer dizer, não é uma tristeza da pessoa, a pessoa não se sente Ela triste. não sabe. Agora, a família tem que aprender a lidar com aquilo. Exatamente. Né? Lidar com essa situação. Tal, né? E é muito engraçado, ele falava isso. É engraçado. É muito engraçado. A minha mãe teve Alzheimer, a gente ria muito com ela em casa. Ela ria, porque a minha mãe sabia que estava doente, ela ria. Porque, na verdade, eu acho que não precisa pesar, né? A doença por si só já é pesada. Então, a gente optou por isso, com a minha mãe, com a mãe do Will também que teve, a gente optou em não pesar a história da nossa vida com a doença. E eu acho Mamãe que tinha uma coisa muito engraçada. Quando eu ia para casa dela para fazer uma visita, ela fazia assim para mim: então vamos embora. Falava, a senhora quer que eu vá embora? Não, eu quero ir embora com você. Para onde que a senhora quer ir embora, mãe? Para minha casa, na rua Ianduti, 433. Eu falei, a senhora está aqui. Não, eu quero ir para lá. A gente saía, dava uma volta com ela na garagem, voltava, ela falava assim, finalmente cheguei em casa. Ai, que delícia. Isso não é engraçado? Isso é engraçado. A gente tem muito respeito e também tem outra coisa. Nós sabendo lidar com isso, torna a coisa mais leve. Não há o que fazer. O que fazer é aceitar. Nós temos um neurocirurgião, uma psicóloga como assistente de direção que cuidava de família com Alzheimer. Então, assim, a gente tem todo um aparato, até técnico mesmo, para falar da doença com muito cuidado, né? Respeito, cuidado. Isso, exatamente. E é isso, a peça é uma delícia Por de fazer. que maio? Porque eu me casei no mês de maio. Maio é uma data muito importante para o casal. Para o casal é muito importante o mês de maio. A história deles se passa em mês de maio. Ele conheceu a esposa no mês de maio, ele casou-se no mês de maio, um filho nasceu no mês de maio, então ele tem essa coisa toda com o mês de maio, porque é uma das lembranças que fica na cabeça dele. Era quando acontece também as quermesses, as né? coisas na igreja, né? As missas. Mês de Maria. Mês de Maria, as coroações. Ele fala. As coroações, exatamente. Eu nasci no mês de maio. Eu também nasci. Você é taurino? Fala pra ele. Você é taurino? Sou. Eu também sou. 11 de maio. Eu sou do dia 7 de maio, taurino. Sou mais novo que você. Eu tenho umas fotos, aí nós estamos falando de maio, antes que você me esqueça. Vamos dar uma olhadinha nas fotos do Ilva Amaral, do Maurício Canguçu. Olha lá. Ali é exatamente quando o Maurício está conversando no telefone e eu fico intrigado com esse telefonema porque é um horror. E é quando ele conta que eu estou doente para a pessoa. Ele conta, ele fala para a pessoa. Não, é a doença dele. Eu fico puto. Eu fico aqui com meu pai. chateadíssimo naquela hora. E eu conto para ele também. Aí ele me cutuca tanto, né? Me espizinha tanto que ele fala, eu quero saber o que eu tenho, o que eu tenho. Aí eu pego e... Aí eu falo com ele. Ele não tem consciência ainda do que ele tem. Não, ele não sabe. Ele não sabe. O que ele está lendo lá? Ali ele está vendo uma foto de família, da esposa, dos filhos, e eu estou relembrando ele. Esse aqui é fulano. Isso aqui sou eu, isso aqui é minha mãe, isso aqui é minha irmã. Ele tem uma relação muito forte com as imagens, né? Com essa mala. Essa mala é muito importante na peça. Essa mala está cheia de dinheiro, porque ele tira o dinheiro do banco, que ele não suporta banco. Ele guarda tudo na mala. Guarda tudo na mala, ele anda com a mala cheia de dinheiro. Que é uma coisa que a gente reparou ao longo desses anos todos, que a pessoa com Alzheimer tem uma relação com o dinheiro muito estranha, muito. Eu acho que é um dos sintomas. Dos primeiros sintomas, eu acho que é um deles, é de falar assim, cadê o dinheiro? A minha mãe tá todo mundo tinha, roubando né? meu dinheiro. Sua mãe tinha. tinha, Mamãe tinha. Minha mãe tá também. todo mundo roubando meu Essa dinheiro. coisa de roubar Ele tem com o dinheiro. Sempre, eu conheço a mãe da Marisa, conheço um monte de gente. A gente teve uma vizinha também, uma senhora, que já faleceu, mas que toda hora ela falava, a empregada vem aqui e me rouba tudo. Exatamente. Aí fulano entrou aqui, roubou, meu não sei o quê. Cada um que entrava na casa, ele dizia que roubou alguma coisa. Minha mãe falava comigo, o Caio é meu sobrinho, o Caio tá me roubando. Eu no início eu falava assim, Caio, você tá roubando mãe? Ela fala,
tio, minha avó tá sabe? Meu Deus, você tem razão. Porque a gente, até que a ficha cai de Acho que fato, essa coisa da necessidade da segurança, né? Segurança, essa preocupação, né? De ter o dinheiro, Exatamente. de ter, né? De segurar. E minha mãe tinha uma coisa engraçada também, que ela, às vezes ela me pediu dinheiro para comprar um refrigerante, eu dava a ela assim, exemplo, eu tinha uns 50 reais no bolso, toma mãe, aí ela mandava a cuidadora dela ir comprar, custava 5 reais, ela pegava os 45, que era o troco, falava assim, toma pra você o troco. Eu falei, não, isso não é o troco, mas tem muito mais do que vale o refrigerante. Foi perdendo o limite, né, noção, de valor. né? 25 anos, mas 25? 25 do quê? Da peça. Da peça, da peça. Não do grupo, não do Não, trabalho não, de não, vocês, não, né? não. A Pois Cangaral tem 40, né? 40 anos. Pois é, Cangaral. Cangaral O que é Produções. Cangaral? Canguçu, Cang E Amaral. e Amaral. Claro! Claro! Oh, meu Deus! Coisa de mineiro. Coisa de mineiro. Isso Então, aí foi esse quando a livro gente saiu agora, comemorou 25 anos, 4 milhões de pessoas do Acredite, o Espírito Baixou em Mim. Esse livro foi lançado em homenagem a essa data comemorativa e porque também virou um filme, um longa-metragem que a gente vai lançar ano que vem. Então foi lançado esse livro aí contando histórias de bastidores da nossa carreira. Olha vocês aqui! Isso, Itália Quem tem Fausta. medo de Itália Fausta? Quem dirigiu o nosso querido Miguel Magno, saudoso, querido. Isso aqui anos o quê? Anos 80, 90? Eu acho que 80, 90. 95. Cadê aquela foto de você, bebê, aqui? Criança, meu Deus do céu, tá aí. Tá aqui eu em algum lugar, muito onde a gente pequenininho. Olha a Sandra Pera. Sandra Pera e Bibi. Bibi foi a Sandra BH ver Pera, a Bibi gente. Ferreira, olha aqui. Bibi era amiga, querida. Tem boas fotos aqui, hein? Boas fotos, legal. Você Tem uma... Espetáculo acho que já dirigido passou. pela Não, Marília. deixa eu achar também. da Sandra criança, Pera, por fim, acha aí. peraí. Ah, o Ciambrone aqui. Ciambrone, querido. Ronaldo Ciambrone, maravilhoso. Aqui é o Ciambrone. Ciambrone. Né? Mostra ela. Aqui. Ronaldo Ciabrone. E deixa eu achar a Autor foto. do- Aqui, ó. Acho que é essa que você tá Do Acredite, o Espírito Baixou em Ah, Mim. olha que bonitinho. Eu já tive cabelo. Você era bonitinho, não sei o que aconteceu depois. O tempo foi cruel comigo. Foi cruel, não. O livro vocês compram lá na peça, Conosco, né? Tem lá? no nosso site, no nosso Instagram, né? @Cangaral, consegue esse livro. Maio, antes que você me esqueça, no Teatro Estúdio, é um teatro novo, ali na Rua Conselheiro Nébias, 891, um espaço muito gostoso. Lindo. É um brinco. Confortável, um brinco. Confortável. Né? Tem um bar gostoso ali, um café Exatamente. delicioso. Até o dia 14 de setembro, gente. Isso. Sexta e sábado, às 8h30, domingo às 6 da tarde. Isso. Dá para comprar os ingressos pela Simpla, ou arriscar, chegar lá na hora na bilheteria. É melhor comprar pela Simpla. Garantir, né? antes. Garantir. E porque Poxa. o teatro ele é pequenininho também, né? Então, às vezes, deixar pra hora... São corre 150 lugares? Isso, né? 150. Bom para testar a peça aqui. Exatamente. Pra depois Depois levantar voo, né? levantar o voo. Exatamente. Cara, Prazer. muito Obrigado. prazer te conhecer. Uma honra te conhecer. Prazer Muito meu, prazer. viu? Muito grande, viu, Poxa Atílio? vida. Prazer grande. Obrigado. Um abraço para toda a mineirada. Muito obrigado. Um abraço para Muito toda obrigado. a equipe lá também. Deixa eu ver o que tem agora. Obrigado. Dica de cinema. A hora da nossa dica de cinema. Olha só o trailer que nós separamos para você. For you, dear, I'd do anything. I do believe that's true. It really is. Theo Rose, my favorite architect. How's married life? The kids are amazing. We're going to the beach! All right, don't drown. Ivy, it's a monster success. Would you do a photo shoot for New York Magazine? Nude? I don't think so. Oh, I'll do it anyway. But you are still a failure. You got fired. Fired? I sense trouble. How was your day? The neighbour's dog shat in the laundry. The kids have got knit together. My left eye's twitching. More champagne for me, please? If you need a shoulder or an inner thigh to lean on. What? I'm kidding. Everybody seems to think We hate each other? I suppose sometimes I do hate you. Sporadic hatred. it's infused with tarragon. It adds a bit of bitterness. Ivy likes to leave a little bit of herself in everything she does. I love this fun banter you guys do. Sometimes Ivy's mad at me and I can't even tell.
Sometimes he's got his cock in me and I can't even tell. We are done. I say when we're done. I just want the house. I built it. Oh, you're not having the house. We want everything. And he walks out of here with his face still attached. Right, Bruno? Wow. You're a bottomless pit of need. You're just making me madder. I get this wart. Jesus, no. Things are getting a little out of hand. Oh, you think? I don't think you have the capacity to fix your problems. Are you actually allowed to say that? That seems unprofessional. Yes, like malpractice. Ah, we'll be expecting a hefty discount. Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Artistas, atrizes e mulheres determinadas que lutam pelo seu espaço e buscam suas realizações, assim como a Gala, assim como a Mara Carvalho. E aí, menina, tudo bom? Muito bem. Prazer te muito receber bem. aqui, garota. Igualmente. Vai ser a minha primeira entrevista da A tua primeira temporada. entrevista na Gala? É. Olha só, maravilha. Vamos guardar, tá nos anais aí, hein? Registrado. Menina, vamos falar um pouco de você primeiro? Você é de Ourinhos? Eu sou de Ourinhos, nasci lá. Eu acho que toda essa minha força vem de lá, da terra. Da terra. Do trator, do cavalo. Eu acho que eu tenho essa vontade, essa determinação, porque eu aprendi... No interior é um pouco assim, né? Você tem que ter essa dureza, eu acho. Essa força, né? Essa força, é. Eu vim para São Paulo muito cedo, vim para São Paulo com 13 anos de idade. E... fiz faculdade e tudo, e depois, já durante a faculdade, que fiz faculdade de cinema, eu já comecei a ter essa predileção, assim, e achava que eu ia ser atriz desde criança, porque eu via, ficava fascinada com aquilo, e falava, um dia eu vou ser isso aí. E aí, a primeira peça mesmo, o primeiro espetáculo teatral da tua vida? Caramba. Eu comecei como que era? Últimas Luas, eu conheci o Fagundes. Últimas Luas. Eu conheci o Fagundes, e ele estava para... estrear estava com um projeto, né? E foi até o Ulisses Cruz quem dirigiu. Que está te dirigindo agora de novo? Isso, e eu fiz um teste, mas era assim, precisava de uma imagem, uma mulher assim, né? E eu, jovem, era bonita, diferente, né? Um cabelão, você é umas bonita, coisas... menina, que isso? Você é jovem e é bonita. E aí eu acabei... Eles me escolheram e eu tinha acabado de entrar no curso lá do Antunes Filho. Isso no Últimas Luas? Não, lá no... Isso. Pro Últimas Luas. Isso. Daí
Daí eu comecei a já estudar, e me chamaram, eu fui fazer o espetáculo, então já fui logo pro profissional, assim. Já entrou com tudo, né? Já trabalhando com Fagundes, direto, uma produção boa, dirigida pelo Lis, e que fez sucesso, né? Fiz muito sucesso, E eu fiz antes uma peça do Roland Barthes. Fragmentos de um discurso amoroso. Foi nessa, na verdade essa foi a primeira que eu fiz. Que a gente chamava de fragoroso. Porque é muito comprido. Fragmentos de um discurso amoroso do Roland Barthes. Eu fiz, essa foi a primeira peça minha, que não tinha quase fala, assim, tinha umas aparições. E depois eu comecei a escrever também, então eu acabei fiquei impregnada mesmo da profissão nos dois nichos, porque eu escrevi uma peça chamada Vida Privada e fez muito sucesso a peça. Nós ficamos uns 3, 4 anos em cartaz. Eu não fiz para eu fazer como atriz. Eu queria que a Irene Ravache fizesse, na época, porque era um casal, ela e o Fagundes seria. Mas aí o Fagundes falou, ela estava com projeto, a gente também estava com projeto, a Renata Sorrá, a gente foi chamando. Aí ele falou, não tem ninguém, vai ser você. Eu falei, nossa, eu não sei nada ainda, não quero fazer com você, é muita responsa, né? Era um casal e nós dois. Mas assim, foi o maior aprendizado da minha vida, porque eu aprendi tudo com ele ali. Fazer humor, fazer drama, foi assim, aquilo lá me deu um alicerce. Um alicerce, a base, né? Acho que uma grande oportunidade, assim, que eu sou grata até hoje. A Gala, o apelido, né, era Gala, então. Ela trocou de nome várias vezes, a Helena. Como é que você descobriu essa mulher? Eu queria fazer um projeto que tivesse uma ligação com a Espanha, porque o meu restaurante é espanhol. E aí eu fui para o Salvador Dalí, né? Tá. Catalão, não sei o quê. E aí, lógico, descobri Gala Dalí, porque eu já sabia da existência dela, mas eu sabia da importância dela, que ela teve. Né? Como ela trouxe o Dalí para o mundo, porque se não fosse ela, ninguém conhecia Salvador Dalí. E ela ela foi o alicerce desse cara, não só dele, de outros artistas também da época. E ela trouxe para o mundo mesmo, deu luz a esse... Ela é russa, mas vivia já na Espanha. Ela era russa. Aí ela teve tuberculose. Aí o padrasto e a mãe mandaram ela para um sanatório de luxo, 5 estrelas, na Suíça, onde ela conheceu o Paul Éluard. Paul Éluard, poeta. Que era um poeta, escritor. E ele tinha parado de escrever para se tornar corretor de imóveis, porque o pai dele era um corretor de imóveis da França, em Paris, e eles ganhavam muito dinheiro, eles eram muito ricos. E ela conheceu ele lá, e ela ficou um ano em tratamento junto com ele. E aí ela obrigou ele a voltar a escrever. Ele lia para ela todas as noites os poemas, ela mudava os poemas, resumindo, ele voltou para Paris e estourou como poeta, escritor, por causa dela. Por causa dela, por Estímulo dela. E ainda ela forçou ele a fazer parte do movimento surrealista com homens muito importantes e brilhantes lá em Paris. E ela começou a frequentar essas reuniões, porque ela era muito inteligente, uma mulher que tinha estudado, uma mulher diferente, uma mulher autônoma. Ela veio da Rússia com 17 anos, então ela era muito ousada. Ousada, né? Atirada. Atirada e inteligente, então ela começou a controlar também o Paul. E o Paul não deixava, ela ia em todas as reuniões. E os surrealistas, os homens, eram 10 homens, ficaram... Detestava aquela coisa, porque ela dava opiniões, ela era atuante. E, sabe, a mulher, né? Ela fala, a mulher era vista como um recipiente de esperma, só. Então ela começou a se satisfazer através deles, ela fala, dos homens. Mas homens talentosos, que é onde ela pudesse exercer a criatividade dela. Né? Max Ernst, Luiz Aragon, André Breton, né? Essa turma que frequentava. Tem algo a ver, vamos dizer, tem uma certa semelhança com a Gertrude Stein, né? Que também tinha essa, né? Que aliás esteve lá no teu teatro há pouco tempo atrás, né? A Bárbara Bruno fazendo, né? Mulheres tão fortes, né? Com todas as mulheres, na verdade, com todas as pessoas que não desistem dos seus sonhos, eu acho. Né? Eu acho que o que eu achei de conexão com ela, entre outras coisas, essa questão de você estar sempre atrás de uma figura masculina, eu acabei vivendo isso também, quando eu me casei com Antônio Fagundes, que é uma figura muito forte. E você nunca é a Mara Carvalho, você sempre é a mulher do Antônio Fagundes. Sim, sim. Até teve uma peça que eu escrevi que eu falei que eu me separei, eu fui à luta e aí eu
fui atrás da minha vida profissional e me tornei a ex-mulher do Antônio Fagundes. Ou seja, não adiantou nada. Olha quem chegou aqui, Estela, tudo bom, Estela? Não adiantou nada. Não adiantou então nada, né? Todo esse você está esforço. sempre, né, no segundo plano mesmo. Por mais que você se esforce, que você tenha a sua trajetória. Tem aquele ditado horroroso que diz que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Mas por que atrás do grande homem tem a grande mulher? Por que a grande mulher não pode estar na frente do grande homem junto com ele, né? É isso mesmo. Como é que você está colocando isso na cena? Ulisses Cruz dirigindo, né? Grande e eu Ulisses. escrevi esse texto. Um reencontro com o Ulisses, então, tantos anos depois? Um reencontro. Embora que nós sejamos amigos e a gente sempre esteve juntos, assim. Mas profissionalmente foi um grande reencontro e ele é uma pessoa muito crítica. E eu falei, se eu passar por ele, eu passo por qualquer um. E aí o Gala Dali veio e eu escrevi já 1 ano e meio atrás. E você, em cena, você é a Gala. Em cena eu sou a Gala. E aí, você conta essa história, o Dali, os poetas, tudo isso? Eu conto, eu me transformo em outros personagens também, dentro de uma visão que seria uma visão da Gala, como se ela estivesse contando o Salvador Dali. E aí eu faço o Salvador Dali, tem esse jogo teatral, aí eu vou contando, eu faço o pai dela, eu faço a mãe dela, eu faço a mãe do Paul, e vou trazendo e contando essa trajetória até o final, assim, e me transformando nesses personagens. E esse jogo teatral deu muito certo, que o Ulisses comprou a ideia e, ele colocou em pé um negócio muito forte, fico arrepiada de falar, porque eu acho que Gala Dali está comigo. É um reencontro de Gala com Dali. Porque quando ele fez duas criptas, ele fez uma cripta grudada a outra, colada a outra, para ser enterrado junto com ela. Uma conexão entre elas, para que eles passassem a eternidade com as mãos entrelaçadas. Uma conexão entre elas? Isso, então tem um buraco. Só. E ela morreu antes dele. Ela foi enterrada lá e quando ele morreu, levaram ele para um outro lugar. Obviamente, é uma questão financeira, porque senão iam visitar só o castelo de Pobal, onde ela morou no final da vida, e não iriam fazer a visita do teatro, esse museu-teatro, que é o Museu do Salvador Dali. Então, separaram os dois. Eu acho que eu estou juntando os dois. E estão separados até hoje? Estão. Mas que coisa injusta. Só no Gala Dali, que coisa cruel, injusta, repugnante. Ela fala, estou até hoje aqui com as mãos estendidas esperando por ele, mas ele não veio. Que lindo, puxa vida. Nós estamos falando do Gala Dali, que está em cartaz lá no Mi Teatro. Mi, porque é Mercado Ibérico, né? Mercado Ibérico, Mi de meu, né? Eila em cena. Então você interpreta os vários personagens com quem ela teve algum tipo de relacionamento, ou o Dali teve algum tipo de relacionamento? Não, eu deixei ela em primeiro plano mesmo. Ela em primeiro plano. Quando falo do Dali, falo para mostrar quem foi ela. Tá. Porque até a gente discutiu isso, do Ulisses falou assim, vamos colocar um Dali. Eu falei, não quero. O Dali já foi, aqui é ela. Esse é o fundo mesmo, né? É o fundo que você usa. E tem projeções nesse fundo? Tem projeções, tem o Cão Andaluz, que foi aquele filme do Buñuel, que foi o primeiro filme surrealista onde o Dali escreveu, não só escreveu como atuou também. Tá. E o que é legal é que você Cão Andaluz, né? Isso. Você fala de arte, você traz essa mulher, traz algumas coisas, mas ele é super acessível. As pessoas falam, puta, é tão legal que a gente entende tudo, compreende tudo. Vamos ver, tem mais fotos? Aí no fundo. Esse fundo é do quê? São tijolinhos? De um lado é azulejo, né? Uma imitação. Atrás é o próprio bloco do teatro. O próprio fundo do teatro. Que a gente pintou de branco para poder... por isso que eu estava estranho. Eu falei, porque era preto nesse fundo. Eu falei, Ulisses como ele é louco, fundo branco, é difícil você ter espetáculo de teatral com fundo branco. É muito raro. Muito raro. E tem todo um tratamento de luz que você tem que ter. Olha, um vinhozinho ali na mão, delicioso, espanhol. É vinho bom. Mesmo, né? Suquinho de uva. É vinho mesmo? Falei, você vai deixar bêbada. Então é isso, quer dizer, a trajetória da Gala e a importância que ela teve na vida dessas pessoas todas, especialmente o Dali. Isso, é uma trajetória que eu não conto numa cronologia. Ela fica, ela volta para o passado, vai para frente, volta... Ela vai fragmentado, porque eu falei, eu não queria fazer na ordem cronológica, mesmo por ser uma coisa surrealista, que saísse do lugar comum.
eu acho que o mérito é que ele sai do lugar comum, ele tem essa trajetória, mas as pessoas entendem perfeitamente, não tem nada de, sabe, que você fique lá. E aí eu consegui material dela também é difícil, foi através das entrevistas dos outros, porque ela é totalmente, não tem nem a voz dela, você não consegue nem saber a voz, mas tem uma personalidade sempre assim, quando ela aparece ao lado dele, sempre quieta, ela não fala, às vezes só no ouvido dele. E aí eu acho que eu fui muito sagaz, assim, né? Sendo modesta, mas também não, porque também foi um estudo profundo. Então, a gente só consegue fazer coisas assim se você estudar muito. Mergulhar, né? Mergulhar. E aí eu fui tentando trazer assim, essa síntese de quem ela era. A postura dela com relação à vida, à arte, a questão da ganância, que não é ganância, mas, sabe, assim, uma... Ambição mesmo, né? Mesmo. As fragilidades dela. Então, fui sempre, assim, acho que eu fui delicada. E ela comigo. Gala da Limite Teatro, Rua Pamplona 310, ali na Bela Vista. Terças, quartas e quintas, às 20 horas, pontualmente. Maravilha, sucesso para você, Mara. Obrigada, mais sucesso, tá? Obrigada mesmo. Cuidado com os carros, com as escadas. Para não ser atropelada, para não ser atropelada, não cair da escada, tá bom? Cuidado, tá? Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. O cárcere não termina no cárcere, é o que constatam as personagens que carregam o estigma de serem ex-detentos, as dificuldades de reinserção social, as marcas emocionais e o desafio da reconstrução da cidadania. Afinal, o que significa recuperar a liberdade? Davi Guimarães, tudo bem? Bem-vindo aqui no Obrigado por estar aqui novamente, em nome da companhia. Companhia de Teatro Heliópolis. Exatamente. Quantos anos já? Dá uma palhinha. Eu de casa tô quase 13 anos. Você? Né? Isso, eu. A companhia existe desde os anos 2000, né? 25 anos. Nascida e criada dentro da favela de Heliópolis. E estamos aí no nosso 14º trabalho. 14º trabalho. Sucesso, né, cara? Dizem que é, né? Eu acredito no trabalho, acredito na força do trabalho. E vocês estão ocupando a casa Maria José de Carvalho lá no na Bom Pastor, a nossa né? sede. Não, na Rua Silva Bueno. É uma rua de comércio muito famosa, muito antiga, no Ipiranga, e faz mais ou menos uns 12 anos, 11 anos que a gente ocupa essa casa. Então vocês ensaiam, se apresentam. Recebemos a mostra de Teatro Heliópolis, outras companhias da cidade vão ensaiar lá, ficam em cartaz, inclusive. Então é um espaço que, além de ser um ponto de cultura, é a nossa sede também. É a sede do grupo, né? Importante, né? Ter uma sede, ter um lugar, né? Para poder as dores e os amores, como diz o Miguel, as dores e os amores. As dores e os amores, né? Agora vocês estão com esse projeto que é o do cárcere às ruas, o estigma da vida depois das grades. Como é que surgiu a ideia de abordar esse tema? Tílio, nossos processos, eles nunca nascem do nada, né? Vamos dizer assim. Eles são fruto de um trabalho anterior. Então, nós estamos nesse estudo sobre o aprisionamento em massa no Brasil desde Injustiça, que foi um trabalho também, a exemplo de quando a cárcere ou porque as mulheres viram búfalos,
e agora a Boca que Tudo Como Tem Fome, são apoiados pela Lei de Incentivo ao Fomento da cidade de São Paulo, né? Fomento para o teatro. Então, quer dizer, vocês mergulharam nessa temática, nesse exatamente, veio, exatamente. A gente veio partindo de algumas questões sobre o justiciamento, sobre a questão da violência, que é um tema recorrente da companhia. A gente trata a violência desde que a companhia foi criada. Mas o justiciamento e também as questões de como a violência perpassa os corpos tem sido uma temática muito usada dentro dos estudos da companhia. E desde Sutil Violento, a gente vem estudando algumas questões sociais, de como que isso, né, se desenrola a nível de Brasil. E aí, dentro desse meio social que parte de uma esfera um pouco mais fechada, a gente foi ampliando um pouco isso. E aí, Injustiça nasce disso, desse estudo de como os corpos são entendidos pela justiça brasileira. Os corpos periféricos, negros, os ditos à margem da sociedade. Então, a partir disso, a gente vem desenvolvendo esse trabalho, justamente entendendo como que as questões políticas e dentro da esfera também judicial influenciam na configuração que nós temos, inclusive nas violências que esses corpos sofrem. Né? Então a gente vem desde Injustiça, que trata do sistema judicial brasileiro, como esses corpos entendem, esses corpos que entram, né? Como essa esfera inteira entende um sujeito que entra. Como é que lida com isso? Exato, né? um sujeito negro, periférico, que cometeu um erro, a partir disso se desdobram várias e várias questões que a gente explana em Injustiça. E aí depois vamos para dentro do cárcere, com cárcere porque as mulheres viram búfalos, pela ótica das mulheres que sustentam seus entes queridos dentro das prisões brasileiras. Quer dizer, prisioneiras... Prisioneiras do lado de fora. Prisioneiras do lado de fora. Exatamente. São aprisionadas por um sistema todo que aprisiona esses homens, essas pessoas que entram dentro das cadeias brasileiras. E agora nós partimos do lado de fora. Quando esses corpos saem, a sociedade está disposta a recebê-los? Esses corpos têm possibilidade de diálogo na sua volta? A tal da reinserção. Exato, que não existe. Não é reinserção. A gente, dentro da premissa, eu especificamente estudei algumas coisas dentro do nosso processo, e existe uma coisa sobre o egresso. O egresso é aquele que deixou de fazer parte. Então ele deixou de fazer... Essa pessoa que vai aprisionada, ela deixou de fazer parte da nossa sociedade, que talvez nunca tenha feito parte. E ela se insere dentro de um novo mundo, que é o mundo carcerário. E ela sai, então ela fica num intermeio, onde nada daquilo que ela conhecia existe mais, nem daquilo que ela acabou de... Nem aqui, nem ali. Ela fica num vácuo. Um limbo. Exato. E aí, como que a sociedade recebe esses corpos, essas pessoas? Nós estamos abertos ao diálogo? Essas pessoas realmente pagaram suas penitências, suas penas, né? Mediante a sociedade que nós temos hoje, que vem se configurando há anos e anos. Então, como que a gente recebe? Como que é essa busca pela tal liberdade? Né? Então, essa é uma das questões que a gente traz nesse novo espetáculo. E aí entra muito o caso também da reincidência, né? A pessoa acaba caindo na reincidência, até por falta de espaço, né, de lugar. Veja, Tílio, a gente tem uma sociedade muito punitivista, por mais que as pessoas dizem que existem poucas cadeias no Brasil. Não existem poucas cadeias no Brasil. Aliás, muitas pessoas... A população carcerária do Brasil é mais de 920 mil pessoas. Quase 1 milhão, né? Quase 1 milhão de pessoas para 450 mil vagas. Isso é uma fala e é um dado real da peça. É o dobro de pessoas que caberiam normalmente. Exatamente. E nós não somos um país que prende pouco, não. Nós prendemos muitas pessoas. E sempre as pessoas selecionadas, há anos e anos. É o mesmo público frequentador das cadeias. E esse fato da reincidência, ele existe por uma série de questões que o próprio Estado impõe para a pessoa quando sai. A pessoa quando sai, ela geralmente tem um CPF cancelado. E ela não consegue regularizar esse CPF por um bom tempo. Nós entrevistamos pessoas que passaram pela situação de cárcere e elas falam a mesma coisa. Os ex-detentos ou detentas, vou colocar assim, mas é um termo que eu não gosto, mas é um termo que explana, que a gente usa no dia a dia. Pessoas que passaram, sobreviventes do cárcere, melhor por assim. Sobreviventes do cárcere, na sua maioria, têm os seus documentos cancelados. Essa pessoa socialmente não existe. Então ela não consegue, às vezes, buscar um auxílio, não consegue regularizar, a pessoa fica impedida de votar. Seus direitos como cidadão são suspensos quando ela sai. E qual que é o lugar que está sempre de braços abertos para essas pessoas? O crime. Então a taxa de reincidência é grande porque não existe essa possibilidade, não é dada. Às vezes a gente escuta histórias muito interessantes de pessoas que realmente conseguiram vencer, só que elas não são a maioria. Elas são uma taxa muito pequena dentro da sociedade, né, que sai das prisões brasileiras.
Então, é um importante dado que a gente traz para a peça que muita gente não conhece. Muita gente não conhece, que é a dívida que o detento ou a detenta adquire perante o Estado. 500 dias a gente tem um dado que sou eu que dou. Tráfico de drogas é equivalente a 500 dias. A multa que essa pessoa tem que pagar é R$22 mil quando sai da cadeia. Então, é um dinheiro que a pessoa, como que vai pagar? E tem pessoas que só vão descobrir na hora que estão tentando reorganizar a sua vida e descobrem que estão devendo para o Estado. Estão devendo para o Estado. Então, é uma grande máquina, né, que ela mesma se retroalimenta. Vai moendo o cara, né? Exatamente. Agora, como é que vocês colocam isso na peça? Dramaturgicamente, o texto é da Dione, né? Isso, é um texto da Dione em parceria com a companhia. E a Dione assina esse texto, e são 6 histórias em cruzamento de pessoas que passaram por situação de cárcere. 6 casos, 6 histórias. Essas histórias a gente vem escutando há muito tempo, né, de pessoas, não só desse processo, mas de outros processos. São histórias reais. Histórias reais. A companhia ela trabalha com estudo, com histórias de verdade. Então, geralmente são histórias colhidas dentro de Heliópolis, com pessoas que passaram. Então, dependendo do tema, a gente organiza alguns artifícios, leituras de texto ou então rodas de conversa para que algumas histórias venham à tona. Então a gente conversa muito com o pessoal do EJA, que são, né, das escolas. EJA, escola de jovens e adultos. Isso, exatamente. Que são pessoas que já passaram por um período de experiência na vida e retornaram para a escola. Essas pessoas têm uma bagagem extremamente vasta. E tanto com as questões pontuais como as questões da vida como um todo, né? Pessoas que têm experiência, né? Que passaram por vários momentos e retornaram para a escola por outras razões que não mais são aquelas, né? Eu preciso porque agora eu estou num lugar onde meu emprego exige que eu tenha, então eu quero ficar bem. E essas pessoas já viveram muitas situações. E elas vão diretamente com os temas que a gente conversa. E quando essas pessoas se abrem, essas histórias vêm à tona. E nesse processo novo, eu já até perdi o fio da meada, mas nesse processo novo, a gente conversou com pessoas que passaram períodos em cárcere, foram privados de sua liberdade. E quando elas saíram, das personagens, quando elas saíram, elas denotaram que o mundo no qual elas conheciam não existe mais, né? E nem a forma como elas eram vistas antes era totalmente diferente. Estão em um outro mundo. Então, essas pessoas que nós levamos para a cena, essas personagens, para contar essas histórias, elas estão justamente nesse lugar de tentativa de encontrar caminhos, né? De encontrar novas possibilidades de vida, de reavaliar suas próprias imagens. Tanto que nós trabalhamos, aí eu vou entrar na parte da cenografia, que nós trabalhamos com um grande espelho d'água. Então, essas pessoas são refletidas, elas têm o enfrentamento direto com suas imagens, com seu passado, com as suas lembranças, e como elas vão tratar agora desse lugar novo que elas estão, né? Então, é sempre uma pergunta, assim, o que é a liberdade, como se dá com essa liberdade quando sai, o que fazem com essa liberdade dessas pessoas, né? Então, são sempre questionamentos que a gente traz para a cena. E essas personagens, através da dramaturgia, né, vai contar um pouco da trajetória de cada uma, dentro desse processo todo de encarceramento e da saída, e como que se dá agora, nesse momento agora de liberdade. Tem as questões familiares, inclusive, também, né? Como é que a família recebe de volta a pessoa e tal. Né? Exatamente. Uma das personagens não vê o filho há 10 anos, os filhos. Então, como outra pessoa. São outras pessoas. É outro mundo. Realmente, as relações, tanto familiares, porque tem pessoas encarceradas que recebem visita e aquelas que não recebem, né? E essas pessoas, quando saem, são mundos distintos. Cada um é um mundo. A gente sabe disso. Cada um é um universo. Mas, em específico, as pessoas que saem do cárcere, aquele momento que viveram, diz muito sobre quando ela vai sair. Se vai ser uma pessoa mais retraída do que entrou, uma pessoa que vai ser mais revoltada do que entrou, se essa pessoa teve uma acolhida dentro da cadeia ou não. Então tem vários fatores, porque ali é um caldeirão efervescente das pessoas. Todos e todas que nós conversamos falaram a mesma coisa. Ali o ser humano vive no limite. No limite da precariedade, da paciência, da fé, de tudo. Tudo ali é extremado. Então
quando essa pessoa sai, ela encontra um mundo que talvez não seja nem na velocidade que ela viu, nem na velocidade que ela estava vivendo. Você tocou na questão da fé, né? Isso. É um dado importante, me parece, atualmente dentro das penitenciárias. Sim, tal, sim. Né? Nós temos algumas correntes desse neopentecostal, né, que faz um acolhimento muito grande nas cadeias. Trabalham fortemente. E muitas vezes a gente tem eu vou dizer isso, mas eu vou dizer com muita atenção, muito cuidado e respeito, mas a gente tem uma bipolaridade das coisas ali, onde você só sai do crime se você entrar na religião. E essa é uma saída que muitas vezes é usada. Né? Isso é claro, tem dados muito, muito concretos sobre isso, de pessoas que deixaram o crime por conta da fé, mas também é quase uma forçação de barra você seguir a fé, né? Ou você segue a fé ou você morre. Então, um dos dois. O único caminho. Exatamente. Assim, né? E dentro das cadeias também existe o preconceito, assim como aqui o lado de fora. Tanto a população LGBTQIA+, sofre os seus preconceitos lá dentro. Isso já é pré-estabelecido dentro da ordem da cadeia. Mas também as pessoas de outras religiões, de matriz africana é uma delas. Né? Uma das frases tanto na peça quanto a gente ouviu isso mesmo, onde a luz não pode ter trevas. Então é considerado uma outra religião que não faz bem, né? E isso é tratado muito sério dentro da prisão. E a gente tem que ter muito respeito na hora de conversar sobre isso, porque é a vida das pessoas. A vida das pessoas é tratada dessa forma lá dentro, né? E quando a gente traz a religião de matriz africana, que já é uma constante da companhia, justamente para que existam novos imaginários, né? Porque as pessoas não são povoadas por esses imaginários dos orixás e tal. É uma forma da companhia também se colocar como uma companhia que entende outros tipos de mundo, outros tipos de visão. E agora nós trazemos o Exu para dentro desse novo trabalho, porque Exu é justamente o que abre caminhos, as novas portas, né? As encruzilhadas, essas encruzilhadas da vida que a gente trata dentro da peça, né? E lá dentro são questões muito sensíveis. Né, que agora você está falando que são seis histórias, só de homens, só de homens? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Somos três personas masculinas dentro da peça e 3 femininas. Que diferenças marcantes, assim, mais expressivas você sente entre a egressa e o egresso? Muitas coisas. A prisão feminina, ela, pelo tempo que a gente está acompanhando, né, vem conversando com as pessoas, ela é um ambiente muito, muito mais organizado em alguns sentidos e também muito perverso em outros, né? Mas o acolhimento é quase zero das mulheres. As mulheres se organizam entre elas, né? Principalmente as questões de cunho afetivo, né? Muitas mulheres acabam se relacionando lá dentro, que é uma coisa que acaba sendo permitida. E muitas, inclusive, falam que se sentiram mais livres sexualmente dentro das cadeias, porque não existe o pesar do julgamento masculino, né? Essa coisa que a gente tem aqui socialmente. E a organização também com as mulheres gestantes é um negócio absurdo, assim, todas gestantes, as que engravidam. É porque, assim, todas acabam acolhendo aquela mulher. É um acolhimento, existe um acolhimento, né? Mas existem as regras também, não deixam de existir regras como na cadeia masculina. Na cadeia masculina, a gente tem a questão do apoio das mulheres, que a gente trouxe em cárcere, né? E é uma verdade absoluta. Se você for no final de semana lá na cadeia, no CDP de Pinheiros, e ver a fila, você vai ver a diferença do presídio feminino. É um negócio avassalador. Então aquelas mulheres, muitas vezes, elas encaram o cárcere sozinhas, sem a ajuda de ninguém da família, porque a família renega, né? Nós temos uma sociedade pautada nisso, né? Da exclusão da mulher, da marginalização da mulher. E a maioria negras também, mulheres pretas, no qual a gente traz esse contexto também para a peça. São mulheres negras passando pelo cárcere, que já é um desdobramento do desdobramento do desdobramento. Que levam a outras questões, né? O Brasil é povoado por isso, e a gente não vê, né? A gente faz questão de passar por cima, etc. Né? E a companhia é muito complexo, porque a gente só trata de tema espinhoso, né? A gente não tem muito tema fácil para a gente tratar, mas são realidades, são verdades que estão aí. A mesma mulher preta lá que limpa a casa, durante a semana vai visitar o filho preso.
A mesma que tem o filho lá, que vai na visita, ela está presa porque traficou drogas. Uhum. Então, essas são verdades, né? E às vezes a gente quer passar por cima de certas coisas, né? Não estou dizendo que o mundo precisa ser desse jeito, mas assim, são verdades. Essas histórias estão aí para serem contadas. Gente, que tema! A boca que tudo come tem fome, do cárcere às ruas. Exatamente. A gente tem umas fotos aí, vamos colocar as fotos. Elas estão segurando as cabaças, símbolo também de... Olha. É um símbolo muito forte também dentro da cultura de matriz africana. Tentamos trazer nos trabalhos novos imaginários sobre a cultura de matriz africana, no qual é muito, né, endemonizada, vamos dizer assim, no Brasil. Aí a gente vê o espelho, né? Exatamente. O espelho d'água que você falou. É o espelho. Tá, onde as pessoas se refletem, se veem refletidas. Exatamente. Né? Aham. Música na peça? Música ao vivo, assim como os outros trabalhos, a gente também traz a música para compor a cena, porque a gente entende também que música é dramaturgia dentro do trabalho. Sim, sem dúvida nenhuma. É isso. Do Ellison Amador, a música original, direção musical, tem uma música, A Bênção também, da Júlia Tizumba. Isso, né? Que a gente, né, temos a licença dela para poder usar ela em cena, porque faz muito sentido dentro do trabalho. Dentro do trabalho. Alisson Amador no elenco, Edileuza Ribeiro, Isabel Sete na preparação vocal. Exatamente. Olha, Isabel. É uma ficha bacana, essa daí. É uma ficha boa. Alisson Amador, Amanda Abá, Denise Abá. Oliveira, Nicole Martins, as músicas, né? No elenco, Cristiano Bellarmino, Dalma Régio, Davi Guimarães, Jucimar Canteiro, Claviane Costa e Valmir Bess. Isso mesmo. Davi, belo trabalho, cara, como sempre. Parabéns pro pessoal da companhia. Agradecidos. Abraço lá Obrigado pro novamente Miguel pelo Rocha. convite, pode deixar. Miguel, adora vocês. Obrigado, tchau, tchau. Ah, que pena, o programa está no fim, mas a semana que vem tem mais. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigado a nós pelo apoio cultural, muito importante. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Essa entrevista que a gente acabou de fazer vai ficar lá postada no YouTube também. E voltamos na semana que vem. Tá lá. O cocheiro tinha razão. Esse castelo é muito assustador. Agora entendi por que o Drácula quer se mudar daqui. Muito bem. Aqui vamos nós. E bem ali, Vestido todo de preto, ninguém menos que... Conde Drácula. Muito prazer. What? Everybody dance now. Let's go, baby. Let's what? Everybody dance now. Everybody. Meu filho! Desligar o som. Sr. Harker! Uau! Tão louco finalmente daqui? Se o senhor soubesse, olha, foi uma grande jornada. Seja muito bem-vindo à Transilvânia. Ah!